Olá, sejam todos bem-vindos para mais um podcast. Hoje nós estamos recebendo aqui Jefferson Campos. Tinha muito tempo que a gente estava esperando a presença dele aqui, porque o cara é palestrante motivacional, o cara é coach mentor, hipnólogo e é empresário. Mas antes de entender um pouquinho a história dele e falar um pouco sobre ele, vamos falar dos nossos parceiros. Nós estamos com a Aqua e Summer, dos nossos parceiros Mauro e Ronaldo. Nós estamos com o Flex, nosso parceiro Lucas. Nós estamos com a Farmácia do Trabalhador, Marcos Vinícius de Ancrésio. E a Ótica Vida, gente, do José Olaci e Vinícius Peixoto. E vamos para mais um podcast. Chama a vinheta! Fala, Jefferson. Olá, Seja Júnior. bem-vindo. Rapaz. Obrigado. Quanto tempo que a gente estava marcando. Isso foi em Minas, né? Isso É, começou lá em Minas. Aconteceu agora porque era para ser muito bom, né? Era. E assim, agora de casa nova, né? É Acho que, isso. que esse podcast, na verdade, esse bate-papo nosso começou, foi lá em Tuiutaba, Minas Gerais. Nós Minas tivemos Gerais. a oportunidade de parar um pouquinho, conversar. E é isso, cara, porque hoje você está lidando com a parte que, por formação, né, recursos humanos e essa questão de desenvolver pessoas, e o mercado está carente disso, viu, Jefferson? Não sei se você está Demais. percebendo isso Muito. aí. Como é que é para você, assim, como empresário, já falando sobre isso, né? Por falar de pessoa, a maioria dos empresários que está passando por aqui fala dessa grande dificuldade de pessoas. Você está passando por isso? Você sente isso? Como é, Júnior, Jefferson? não tem como, viu? Eu acho que é geral, tá acontecendo de forma geral. A gente vê a necessidade das pessoas quererem trabalho e não querer se entregar ao trabalho, entende? Eu sempre, quando eu vou contratar alguém, eu trago a seguinte informação: eu te dou a oportunidade de trabalhar. Quem garante o emprego é você. E pouquíssimas pessoas estão querendo garantir esse emprego, essa formalidade, né? O real, o assumir aquele famoso ditado de vó, de vestir a camisa da empresa. Sim. Pouquíssimas pessoas querem se entregar a isso. Então, essa dificuldade, ela de fato existe e não é um ou outro lugar, não, é de forma geral, tá? Algumas empresas que eu tenho passado prestando alguns favores, né, ou alguns contatos profissionais, a gente traz e vê a mesma ideia. Você acha que assim é o formato, é o cenário ainda que a gente traz, né, do formato em geral, dessa questão do contrato, dessa questão de trabalhar com pessoas, sendo que a gente está com gerações novas, né? A gente está com tanta tecnologia, com tanta coisa nova, e a gente às vezes percebe que grandes empresas ainda têm aquela metodologia antiga para trabalhar com essa geração nova. Então, Júnior, tudo bem o que eu vou dizer. Eu sou muito ambicioso, sabia? Sim. E tem um ditado pantaneiro que fala assim: não se dá asa à cobra. Né? A cobra já é um bicho venenoso e se dá asa, então, Deus me livre, ninguém Uhum. segura, né? Então eu sempre quis mais do que era me ofertado, né? Eu queria ser muito além, eu queria voar, literalmente. Então eu queria ser a cobra que eu tava cafugando em qualquer lugar e queria ir muito além. Pois bem, como que eu vejo a situação? Nós estamos vivendo em uma realidade dos jovens onde eu me preocupo muito. A gente vive em uma geração que é a geração do futuro. Assim o cientista nos apresenta, não sou eu que estou dizendo, né? Sim. Essa geração de agora é a geração que vai comandar o próximo século. É a geração do futuro. Muito me preocupa. Muito Sim, me preocupa, sim. né? Me preocupa porque nós vivemos em uma situação onde crianças de 10 anos, onde elas não têm nem hormônios, pelo contrário, quem entende, quem lidar com crianças sabe bem, elas têm furacão dentro delas. Sim. Nós vamos ver crianças hoje precisando de animadores de festa. Isso é muito preocupante, Júnior. Sim. Isso é muito preocupante. Crianças de 10 anos hoje precisam de animadores de festa. Qual a geração que nós estamos criando? Famílias hoje que falam assim aos domingos: nós vamos almoçar em um restaurante de comida caseira. Entende a proporção disso? Vamos almoçar em um restaurante de comida caseira. Dentro de casa eu saio para ir comer num restaurante de comida caseira. Então, assim, essa geração que nós vamos formar, que a gente está formando, é uma geração preocupante. É uma situação que nós temos que ter cautela, não medo, né? Porque o medo inibe, mas cautela para ir devagar com ela. Porque a geração do futuro, ela tá muito do eu posso, e eu não devo. Né? E nós precisamos de entender isso, Cara, né? e a gente percebe, Gelson, reunião de família, né? Falando ainda dessas gerações de 9, 10, 11, 12 anos, tem vezes que você fala assim: vamos desligar o Wi-Fi.
Porque aí vocês vão dar atenção, porque antigamente você é da geração, praticamente da mesma faixa etária de idade ali, mas era um prazer sentar, ouvir as histórias dos avós, fazer aquela fogueira, né? Todo mundo ali ao redor da fogueira, aquele bate-papo. Eu gostava demais de ouvir os contos, né? Dos antigos que tinha para passar. Hoje a gente vê que são muito impacientes, né? São muito imediatistas. Então, é aquilo que você falou, a gente tem que ter uma certa cautela, né? Para Tem que ter. lidar com A essa gente, situação. nós temos que ter muita cautela, Júnior, principalmente quando você traz a ideia do passado para agora, porque a gente está perdendo a essência de ter Sim, família. sim. A gente não está construindo isso. A gente tem trocado família por eu só, né? Eu e o meu quarto, eu e o meu travesseiro, eu e o meu celular, principalmente, eu e o Eu e meu minha computador, página, né? Minha eu e a minha página na página. É internet isso, ali, aham. meu Instagram, meu Justamente. Facebook, meu WhatsApp, né? E ali é tão familiarizado isso para quem vive só disso, que naquele momento ali é frase de amor, frase de desejo, frase de paixão, e esquece de viver isso na vida, Sim, sabe, Júnior? sim. E aí esquece de amar o papai e a mamãe, de respeitar o mais velho. Eu me vi numa situação, essa semana eu fui ministrar uma palestra em Jataí, eu me vi Sim. numa situação onde um jovem falou que ele não acha correto, tá tudo bem, é no direito dele, mas não acha correto falar benção para uma pessoa da família, para uma mãe, para um pai, não é correto. Então, a geração que vem sendo criada, e como eu disse, cautela um pouquinho, Aham. porque é preocupante, Júnior. Sim, Isso se dá na simples palavrinha de respeito. sim. Não é por menosprezar ninguém, ou mostrar que eu sou maior, ou mostrar que eu sou menor, não. É por É, respeito. e reflete, e isso reflete, Jefferson, assim, no cenário atual das empresas, De né? fato. Porque, assim, aquele comprometimento, aquele compromisso, a gente percebe que hoje as pessoas não. Eu vou, mas se não der certo, abandono e já vou pro outro. Por quê? Hoje, não era igual você falou que sempre deu um duro danado na vida para você crescer, para você conquistar os seus objetivos. Você teve que abrir mão de muita coisa para ralar, para estudar, né? Eu conheço um pouco a sua história. Você foi militar, você começou aí como vendedor, gerente de loja, hoje empresário aí, 4 ou vai para quinta loja já? Quinta loja Vai aí. para a quinta loja já, palestrante, ainda divide isso, programas de rádio, né? Você está na rádio em Sim. Tubiara, em Minas, né? Itumbiara, Ituiutaba e Caldas Novas. Olha aí. Então, assim, você tem essa ambição. Hoje, eu estava até batendo um papo sobre isso. As pessoas hoje, cara, com preguiça, não tem ânimo. Você olha um jovem de 18, 19 anos ali, sem aquele gás, sem aquela garra, entendeu? Então, assim, é essa geração que nós estamos esperando para o mercado de trabalho no futuro, cara? Infelizmente, a geração do não combustível, viu, Júnior? Nós somos, eu já disse isso algumas vezes, nós somos uma máquina em movimento. Então, se comparando a uma máquina em movimento, nós somos um carro. Sim. Um carro que leva coisas, transporta coisas, e como um carro da vida, nós precisamos de manutenção. Como o seu carro precisa de manutenção, como o seu carro precisa de combustível, nós também precisamos disso. E aí a pergunta é, qual carro você está sendo? O carro que fica na garagem, estacionado, sem fazer nada, ou o carro que sai para progredir, para levar alguém, para buscar coisas boas? De qual combustível você anda se alimentando? Você está se alimentando de quem? Você está próximo a quem? Está vivendo com quem? Quem é o seu frentista que abastece o seu carro? É um que você confia, provavelmente. Geralmente o posto que você vai é um posto de bandeira que você gosta, que você confia. E quem está sendo o seu combustível da sua vida? Você está se espelhando em quem? Na zona de conforto, na televisão, no rádio? Não que isso não seja bom, sim, de fato é bom até certo ponto. Ou você está se espelhando só no seu Instagram, só nos Reels, só nos vídeos, só no TikTok? É onde você está trazendo combustível para mudar a sua realidade. Porque a realidade, Júnior, a nossa realidade hoje, a qual eu permaneço e a qual você permanece, não é diferente. A diferença é a força que você tem e a força que eu tenho, e a força que nós queremos usar. Isso. E assim, já, quem está sendo o seu mentor? Né? Hoje, isso. as pessoas não procuram mais mentoria. Não procuram mais, olha, eu tô com isso, vai pro celular, vai pra internet. E assim, a gente sabe que na internet mesmo, você ali encontra alguns sites bacanas, confiáveis, que você pode sim ali pegar aquilo. Mas pessoas hoje estão esquecendo do ser humano, da proximidade, da troca, do bate-papo, do olho no olho. E isso aí você deve perceber, porque eu sempre, assim, sou muito a favor das empresas de fazerem um momento de palestra, como você é contratado para ir. Eu também faço um pouco esse papel, mas a gente percebe que os olhos das pessoas, eu não sei se você percebe isso também nas suas palestras, que brilham, porque ali você está ali mexendo com a essência, você está falando palavras bonitas que tocam no coração das pessoas, mas é o combustível dali para fora.
Ali a pessoa senta, vai lá de 0 a 100 rápido, aquela motivação. E eu sempre costumo usar uma analogia. Você falou do carro, eu falo da fogueira, porque para manter uma fogueira acesa, você tem que colocar lenha. Não adianta você participar de uma palestra motivacional do Jefferson Campos e lá fora, qual é o combustível que você está alimentando? É isso. Você está pondo lenha na sua fogueira? Aí chega no mercado de trabalho, chega para trabalhar nas empresas, precisa de motivação, precisa do tapinha nas costas. As pessoas esquecem, eu estava falando no último podcast sobre os verdadeiros motivos que a pessoa está ali, para quê, né? Então, assim, Jefferson, as pessoas que querem te seguir, querem ouvir essa história, porque todos os dias você fala um pouquinho lá e eu tenho certeza que isso vai ajudar muitas pessoas. Deixa o seu arroba aí do Instagram, já que entramos Deixo, aí sim, sem falando dúvida. sobre isso. É Fala aí. arroba Jefferson Campos 18. Tem muita mensagem Gente, motivacional segue lá. lá, porque às vezes você vai ver todos os dias, não, ali não vai falar comigo, mas tem um dia que você Eu para. sempre recebo Essa mensagem. do carro que você falou, eu já tinha visto. Você falou essa semana, Falei né? essa semana. E na rádio, né? Você Aham, estava na na rádio, rádio lá, justamente. falou, eu falei, rapaz, é isso. As pessoas não estão sabendo o combustível certo É para isso. se alimentar, para ir em busca. E eu ouvi 2 vezes, eu falei, cara, Nós somos uma sacada reflexo das boa. pessoas que a gente convive, né, Sim, Júnior? Nós somos sim. reflexo disso. E essa mentoria que você falou, se a gente for buscar talvez na idade dos nossos pais, a nossa mentoria vinha de dentro de casa, de pai, de mãe Sim, mesmo, sim. de dar a importância, né? A importância que você tem que dar pro seu trabalho, a importância que você tem que dar pra sua vida, a importância que você tem que dar pro seu profissional, e que a gente estamos trocando, né, partindo de mim. Eu acho que sempre as coisas, quando a gente vai trazer exemplo para alguém, a gente tem que começar de nós, partindo de mim, então, que a gente possa trocar de volta o que for trocado, que é deixar o celular de lado e dar importância pro pai, Porque pra mãe, realmente pro importa. irmão, né? Porque ali tem muita mentoria, Sim. né? E se eu for para uma mentoria empresarial, para uma mentoria de pessoas, de formar pessoas ou de aprender com pessoas, que eu possa ir e entender que, como você diz, é como uma fogueira. Se a gente não ficar se alimentando, não vai acontecer. Eu ouço muito, Jefferson, mas para você que é coach, ter uma mentalidade aberta, isso é muito bom. Gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu sou coach, eu não sou mágico. Eu sou coach. Vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Se eu não levantar, se eu não agir, se eu não colocar em prática, não vai dar certo. Ser coach é um combustível. Se eu não tiver coragem de fazer, não vai acontecer. Porque você é coach, aí fecha a mãozinha, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Vai dar certo se eu tiver coragem, atitude e Cara, ação. E a pessoa, e as pessoas, na verdade, assim, claro que devido a essa palavra também se deturbou no mercado, né? As pessoas falam, coach, cadê o seu 1 milhão? Cadê isso? Cadê você não é bom? Gente, a pessoa, ela, assim, tem que entender, eu acho que todo mundo precisa isso, por que as pessoas que não confiam nisso, não acreditam, né, nessa mentoria, nesse bate-papo, preferem buscar um Instagram, preferem passar as horas ali vendo rios, arrasta pra cima ali, esquece de conversar com a pessoa. Poxa, Jefferson, eu precisava ouvir isso, cara. Isso não tem mais, porque dentro da própria casa, se você perceber isso, acontece na minha, na sua, na de quem está nos vendo, dentro da família, a gente está trocando a nossa ausência por presente. Tem A mãe e o filho, ali, quer fazer alguma coisa, a mãe pega o quê? Pega o celular, já coloca ali no vídeo, assista aí para deixar eu fazer aquilo, para a própria mãe ficar lá, né, nas redes sociais e tudo, esquece de conversar, de orientar, assim. E eu, para falar, a gente já começou em alto nível esse bate-papo, porque é algo que me preocupa. Sim, muito, Júnior. A gente que trabalha com pessoas, que está ali até conversando com os diretores, fala, nossa, eu queria que tudo fosse robô, para não precisar, porque... Difícil. A palavra é essa, é difícil, muito difícil, por sinal. É muito preocupante, Júnior, muito me preocupa mais ainda. Eu li uma coisa de Lacan. Lacan falava que o amor está na falta. O amor tá na falta. Olha que importante, olha a importância dessa frase. O amor tá na falta. O amor que você não tem pela sua empresa ou pelo seu trabalho é porque falta de você. Sim. O amor que você não tem pela sua família é porque falta de você. Você tá se doando, você tá se entregando, porque, Júnior, quando você ama, você só fica onde te faz bem. E se você ama um lugar, onde você está, com certeza aquele lugar é bom pra você. Porque se fosse ruim, você não ia amar. Você não ficava. O amor tá na falta, é isso, o amor tá na falta. E de forma geral, quando eu digo amor, eu não tô dizendo só o amor romântico, o amor paterno, o amor materno, mas o amor em essência, aonde você considera que é importante amar, que seja no seu trabalho, que seja na sua função.
O amor tá na Tá na falta. falta. Na falta de fazer o melhor, na falta de ser o melhor. Eu sou um arquiteto, mas as coisas pra mim não progridem. Você ama o que você faz? Você se entrega, você entrega com amor pelo que você faz? O amor tá na falta. É na falta. E assim, Jefferson, e já falando nessa questão de ausência, de falta, né? É, pelo o Conselho Federal de Psicologia, né? Você trabalha com a hipnose, né? A hipnose, ela vem ajudar muito no tratamento, né? De algumas, de depressão, de algumas ansiedade. E você faz esse trabalho já tem muito tempo, você lidar com isso muito tempo. E eu já tive com pessoas que você, né, teve uma terapia, né, teve a oportunidade, né, de ter ali um momento contigo, que sai uma outra pessoa. Você executa, você exerce, você acha que isso mesmo muda, é capaz de mudar, assim, isso já é reconhecido pela psicologia. Júnior, não só Você vive isso, mas me relata Sim, para nós sim, como é relato e isso. trago até a experiência. Não só preciso, essencial, fundamental. Afirmo 3 vezes preciso, essencial e fundamental, porque a hipnose, de fato, primeira coisa que nós temos que entender é que a hipnose e hipnoterapia, ela não se trata de uma hipnose de palco. Não é aquela hipnose de 1, 2, 3, dorme. Não é hipnose de palco. Nós estamos trabalhando com pessoas para ressignificar algo, certo? Então a gente pode trabalhar a ansiedade, sim, a depressão e alguns outros fatores até a regressão, que é aonde eu mais atuo hoje. Então é importante nós entendermos. Eu tenho alguns cursos na área de hipnose, já tem uns 4 anos que eu faço hipnose e estou na última etapa, no último processo. Falta só mais uma formação para mim, para ser sênior. Então é importante nós entendermos que, primeiramente, a hipnose ela é uma indução. Hipnose não é fantasia, hipnose não é falsa realidade, hipnose é indução. E é a indução daquilo que você aceita. Então, sempre que a gente vai começar um processo de hipnose, você aceita, você quer, porque a pessoa, quando ela não quer, quando ela rejeita, quando ela se amarra, não vai acontecer. Não vai. Uhum. O primeiro passo é esse. E aí, posteriormente, quando isso acontece, a gente consegue trabalhar várias coisas. Eu tive com uma funcionária, te contando um fato real que aconteceu comigo, onde a funcionária ela se cobra muito, muito, muito em ter que ser a melhor funcionária. É muito boa. Só que quando ela não é a melhor funcionária, quando ela não é a melhor do dia, quando ela não tem a melhor venda do dia, aquilo deixa ela tão mal, a ponto de acabar com o resto dos dias, com o resto da semana, ou com o resto daquele dia. Então eu vi a importância da gente praticar alguma coisa. Fulana, você aceita? Aceito. É bom? É. Quer? Quero. Então vamos praticar. E a gente começou um trabalho aí de umas 2 semanas de sessão de hipnose. E eu descobri, junto com ela, porque eu não descubro sozinho, ela também tem que trazer. Ela aceitou, É ela vai indução, trazer. né? Ninguém vai estar dormindo, né? A gente vai estar em momento de transe, em transe. E eu descobri que quando muito pequena, a mãe dela é professora de matemática, ela estudou com a mãe por 6 anos no mesmo colégio, e a mãe todos os dias reforçava para ela na casa dela que ela tinha que ser a melhor aluna, porque ela era filha da professora. Então ela cresceu com essa mentalidade. Só que isso não era visível na mente dela, não era fresco, certo? E a gente trouxe isso e nós ressignificamos. Hoje eu falo com ela diariamente, e aí, como que tá? Fulano não, fulano foi melhor que eu. E como que você tá? Não, tô ótimo, amanhã eu vou ser melhor do que ela. E é isso, é ressignificar. Então hoje eu tô na área da hipnose, por quê? Porque eu quero trazer o empresarial pro pessoal, juntar os dois para que as coisas comecem a fluir melhor dentro das empresas. Sim, Então coisa esse bacana. é o meu objetivo, essa é a minha intenção de trazer a hipnose para dentro das empresas, né, para dentro de grupos, para dentro de onde tem mais de uma pessoa trabalhando. E hoje você já consegue fazer isso, né? Você já está Consigo. atuando aí com Uhum. palestra, Consigo fazer. Minas, no estado de Goiás. E como é que está sendo isso para conciliar? Porque você não para. Não paro. A gente vê vídeo seu aí, uma sexta, 8 horas da noite, 9 horas dentro do carro, você vindo 6 horas da manhã, igual hoje mesmo, você já isso. postando. A sua vida é muito corrida. E tá dando para conciliar isso tudo, Tá Jefferson? dando, Júnior. Eu costumo dizer o seguinte, esse combustível nosso, ele tem que estar sendo reposto sempre, né? Então eu pratico a auto-hipnose e os cuidados, né? Sim. Eu trabalho muito, todo mundo fala assim, Jefferson, você não para. Não, eu paro.
Eu descanso, eu tenho meu momento com família, eu tenho meu momento na minha casa, eu tenho meu momento de lazer, eu tenho meu momento sozinho. Eu me dedico muito, né? Aquela Uhum. famosa frase lá do Pantaneiro que eu te falei no início, deu asa pra cobra, então eu vou voar, Você né? sabe o que você quer, Só né, que eu Jefferson? isso, é isso, né, Mário Sérgio Cortella é muito feliz quando Sim, dizia, né, quem não sabe pra onde vai, qualquer caminho serve, sim. eu sei bem aonde que eu quero ir, né. Então eu vou e vou com cautela, a hora que precisa parar eu paro, descanso, reponho as energias, volto novamente. Consigo conciliar? Às vezes fica apertado? Fica, Júnior, mas é aquele negócio, pra se chegar ao pódio a escada é alta, né, e às vezes tem um degrau mais alto que o outro. Então eu vou Sim. me esforçando, vou apertando pra conseguir chegar lá. E aí aonde só fazendo um alinhamento de raciocínio, que quando a gente falava da importância da atuação, às vezes, do coach mentoring, de um terapeuta, né, de um psicólogo, do hipnólogo, você acabou de falar que através, né, de uma sessão, de um bate-papo, você descobriu o que bloqueava, descobriu o que estava afetando o dia de uma pessoa, né? E quantas pessoas são do jeito que é hoje, reflexo de algo que aconteceu no passado. E hoje esse bate-papo que nós temos aqui, Jefferson, não tem. Aquele dia que, lá em Minas, quando nós nos encontramos, e do nada foi aí quase 40, 50 minutos de bate-papo, porque as pessoas não têm tempo mais para falar sobre essas coisas. O tempo que as pessoas têm, eu convido a você ir numa praça de alimentação, olhar as pessoas almoçando hoje, como que é, coloca o celular do lado e nem presta atenção no que está comendo. Por quê? No momento vago que tem, vai para uma rede social. Não quer descobrir, né? Eu sempre falo da análise SWOT, que você, né, os seus pontos fracos, seus pontos fortes, aonde que eu preciso melhorar, aonde que eu posso me fortalecer ainda mais. A quantidade de pessoas que fazem isso, essa autoanálise. Quantidade de pessoas hoje que procuram uma terapia, né, que tem que desmistificar isso, que psicólogo é coisa de quem está louco, né? Isso é coisa do antigo. Todos nós temos que parar um pouquinho, igual você falou que tem seus momentos de lazer. E isso é importante, Jefferson? Muito. Não só importante, como essencial. Você falou uma coisa aí que vale bastante reforçar e refrisar, Júnior, que já dizia ditado de vó novamente falando, né? É Sim, melhor remediar, é melhor prevenir que remediar, né? Ir à terapia, procurar um psicólogo, gente, não é coisa de louco, não é coisa de doido, não é coisa, né, de transtornado, não é coisa de doente que se fala tanto por aí, né? É justamente a necessidade de dialogar, é justamente a necessidade de liberar sim, algo e principalmente, gente, quem tem e quem vive depressão sabe o que eu estou falando. É principalmente se liberar de algo que deve ser liberado diariamente que a gente não sabe que deve ser. sim. Assim como uma tensão. É como uma tensão muscular, o cérebro da gente funciona, tá? O nosso inconsciente, ele é capaz de guardar e armazenar coisas que você não sabe. Coisas muito sérias que você não sabe. Lacan, mais uma vez, ele afirma uma coisa muito importante que a gente tem que levar para a vida. A gente, às vezes, carrega o ódio, dando ódio para os outros, achando que a pessoa vai beber o veneno, quando você mesmo está engolindo o veneno. Sim. Quando você tem ódio de alguém, por exemplo, você não sabe, mas você está achando que aquela pessoa está engolindo o veneno, quando na verdade o veneno é seu. E você mesmo está engolindo ele. E isso o seu inconsciente vai guardando, o seu inconsciente vai se alimentando. E assim como uma atração muscular que eu disse, Sim, que começa a doer, começa a ficar doloroso, às vezes você dormiu de mau jeito, hoje, depois da manhã, depois da manhã, e de repente você está com o teu psicólogo, não foi do dia para a noite, foi uma consequência de erros, a depressão também vai acontecendo assim, de acúmulos que o seu inconsciente vai armazenando, vai agrupando, e que você, quando vê, já está no no caos. Então, caos. ter a necessidade de procurar um psicólogo existe. Não é opcional. Ah, será? Não, não vai. Faz bem. É uma conversa, é um bate-papo. É uma terapia, né? Não é uma disfusão humana. Não é tirar a sua alma de você. Pelo contrário. Pelo contrário, é te dar estabilidade, dar certeza de que você está bem, de que você sabe para onde vai, de que você sabe para onde quer ir. Augusto Cury, não sei se você sabe que é o escritor mais lido aí, né, brasileiro mais lido no mundo aí afora, ele fala muito das doenças psicossomáticas, né? O que que é isso? É um pequeno trauma, é uma Uhum. pequena perda de alguém da família, é uma perca de um emprego, é uma perca de namoro, e a pessoa acha que isso tudo tá normal. Aí, olha o cuidado que nós temos que ver com isso. Nossa, eu falei uma coisinha só para essa pessoa desabou, mas a gente não sabe os traumas, né? O que ela vem somatizando ali. Então, assim, tô desconfortável, eu quero desabafar com alguém. Hoje, cara,
psicologia, os psicólogos tá aí para isso. Essa é uma profissão que eu fico imaginando a quantidade de coisa que eles escutam ali, a quantidade, porque as pessoas se abrem ali, né? E assim, você acaba liberando isso. Você não vai somatizando isso, né? Então aí quando chega a uma depressão, muitas vezes isso não é divulgado, porque aí há um código de ética aí, né? Do meio de comunicação. Quando chega a um suicídio, né? A gente estava até batendo um papo hoje mais cedo, numa reunião, de um cliente, né, que chegou a se suicidar. E não era cliente, não, era um médico renomado, saiu até no jornal, era do clientinho, desculpa falar, mas todo cliente é cliente, mas assim, era um cliente potencial, né, que tinha um poder aquisitivo bacana, de família estruturada, ou seja, na visão de muitos aí, tinha uma vida que todo mundo queria ter, mas se suicidou, tirou a própria vida. Padre Léo foi muito feliz quando ele dizia assim, Júnior, duas coisas que ele diz que eu acho que tinha que ficar gravado na nossa mente. Muitas crianças, bem mais do que palácios, gostariam de abraços. Perdão, Padre Zezinho. Muitas crianças que, bem mais do que palácios, gostariam de abraços. E Padre Léo uma vez disse, tem tanta gente que tem tanto dinheiro, que só tem dinheiro. É isso, não tem cuidado, não tem zelo. Ou vem aquele outro ditado, né? Tem gente que é tão rico, mas tão rico, que como é que é o ditado da pobreza lá, né? Que fala a única coisa é tão rico, mas o que falta é tão pobre, agora lembrei. A pessoa é tão pobre que a única coisa que ele tem é dinheiro. É isso. Então, nem sempre o dinheiro vai ser a alegria, vai ser a felicidade, pode comprar tudo. Ah, eu queria estar triste, igual a gente sempre conversa isso. Eu queria estar triste lá em Dubai agora. Eu queria estar triste lá na... consegue, e tal. E consegue. A maioria assim, as pessoas não conseguem assimilar isso e entender. É aquela questão, eu vou ser feliz quando eu passar na faculdade de medicina. Eu vou ser feliz quando comprar um carro. Posterga eu vou ser feliz muito, quando comprar um avião. Eu vou ser feliz quando eu... E nunca chega a felicidade, passou, né? Cara. Porque a gente posterga muito a felicidade. Eu falei isso também outra vez. A gente fica postergando a felicidade. Eu vou ser feliz quando Não, eu vou comprar isso quando isso der certo. Vou fazer isso quando... E nunca vai. Porque a gente nunca vai saciar. A partir do momento que você saciar, você chegou no topo da vida ali, pronto pra morrer, né? Não é isso. A gente vive em média 75 anos, 25 anos a gente vive para dormir, 50 anos a gente vive entre trabalhar, desenvolver, crescer, aprender. Então, assim, é um tempo muito... A vida é muito curta pra gente fazer dela uma pequenez. Pequenez já basta ela sendo do que os outros empregam na vida da gente. Sim, então, nós precisamos entender que nós precisamos agir para que isso não aconteça. Nós precisamos ter essas ações, procurar as ações, procurar o fazer e não esperar que os outros façam por nós. Não deixar que os outros façam por nós. Além vamos colocar, dessa explosão da tecnologia, das redes sociais e disso, daquilo, veio o fator pandemia. Você, como trabalha nessa parte de terapia, você que lidar com pessoas, você viu a mudança das pessoas, assim, o antes, né, que a gente fala, o pré-pandemia e o pós-pandemia, você sentiu um pouco dessa carência, dessa ausência das pessoas? A gente estava vivendo uma sociedade muito egoísta. Nós chegamos na pandemia em uma sociedade muito fragilizada. Nós vimos o valor real da pessoa, Sim. Que ela não tem diferença. Então nós ficamos muito fragilizados na pandemia. E aí os momentos fracos faz a gente ter uma falsa ilusão de estar forte. Então nós saímos do momento fraco, fomos para uma sociedade dita cuja normal novamente, sem pandemia, e aí com a falsa ilusão de que somos fortes, somos os melhores, somos os poderosos, sobrevivemos. E eu acho que esse egoísmo que nós praticávamos, né, começando a partir de mim, essa falta de compaixão para com os outros, duplicou. A pandemia veio para ensinar. Se ensinou, ensinou muito errado. Ensinou, as pessoas se empoderou, né? Muito errado. Porque as pessoas criaram essa falsa ilusão de ser o poderoso, sabe? De tomar a pílula de que eu tudo sei, eu tudo faço, e tá tudo certo, e não tem nada errado. Entende? As pessoas tomaram essa falsa ilusão. Então, esse pós-pandemia, eu acho que ele deveria ser muito bem pensado. E, principalmente, começando a partir da família. As pessoas falam assim, tem que começar do governo. Não, começa da sua casa. Comece da sua casa, porque se você tiver uma educação boa, lembrando que quem dá educação é pai e mãe, não é escola, se você tiver uma educação boa dentro de casa, o seu filho tem capacidade de mudar a escola. Cara, olha só, para você ter você falou algo assim, por exemplo, hoje os pais procuram
escolas de tempo e período integral. Terceirizam essa responsabilidade. Não, a escola vai educar o meu filho. Aí, vamos lá. A mulher e o homem hoje, já chegamos na sociedade, ainda está um pouco desigual, né? Ou alguns vão ouvir muito desigual, Júnior, mas assim, estão, né, em ascensões nas suas carreiras. Hoje você nunca viu faculdades tão cheias como ultimamente estão sendo, e a grande maioria é mulher. Mulher está, né, entrando no mercado de trabalho em todas as áreas, isso aí é fato. Não tem como hoje, Jefferson, assim, a gente cobrar uma educação como era no antigo, por causa da tecnologia, por causa dessa demanda. Você acha que isso está influenciando Demais. nessas gerações de hoje em dia? Então, Porque esse abraço que você falou aí, que as pessoas queriam tudo, às vezes não queria nada, só queria ter um abraço, está faltando. cara. então, Júnior, eu não vou dizer que eu acho, né? Quem acha não sabe, eu tenho Sim. certeza. Tá faltando isso. Maria Montessori conta a história da roda da criança, né? Antigamente, quando se criou a ideia de escola, educação, escola, as crianças, aquele espaço era funcionado para ser depósito de criança. Não, você fica aqui e a mamãe vai trabalhar, então você fica ali. Ali era um depósito de criança, funcionava para ser depósito. Não funcionava para formar pessoas, não funcionava para crescer. Até mesmo porque quando veio a ideia de educação, primeiro essa falsa educação se veio para os escravos. Então, peraí, nós vamos depositar a criança ali, porque é muito criança ainda não dá para trabalhar, para eu poder trabalhar. Então, é um depósito de criança. E muito me preocupa essa geração de agora, justamente isso que você disse, por não ter esse afeto mais, esse carinho, esse desejo, essa atenção, essa particularidade da educação, porque educação não se dá só no corrigir, educação não se dá só no não. A criança sabe o que é não, porque ela sabe o que é sim. Então, a criação não se dá só nisso, se dá no afeto, no carinho, no abraço, isso se dá em criação, educação. Então, as nossas crianças de hoje em dia, sem dúvida nenhuma, sofrem demais com esse tipo de pensamento de pais ou formações de pais. De eu tenho que colocar meu filho ali, porque o meu filho tem que ficar ali, porque eu tenho que trabalhar, porque minha rotina é corrida, porque o meu tempo é corrido, porque eu tenho que buscar dinheiro, porque eu tenho que dar mais do que precisa, porque às vezes é mais do que preciso. Júnior, eu te faço uma pergunta e quero que você me responda. Se lembra de algum brinquedo que você ganhou na sua infância que você gostou muito? Cara, lembro. Lembra? Lembro. Pergunta para um jovem de 14 anos se ele lembra. Ele não tem. Ele não lembra. A vida é muito curta para ela ser pequenez e estão fazendo dela pequenez demais, substituindo demais, entende? Estão substituindo muito. O brinquedo é acessibilidade todos os dias. Não, eu te dou isso, te dou isso, te dou isso, te dou isso, te dou isso. Não dá pra criar afeto. Não dá pra criar sentimento. Tá jogado, não dá pra criar sentimento. Nós, da nossa época, nós vamos lembrar. Eu lembro muito bem de um brinquedo que eu ganhei. Era a bola que eu ganhei. Eu ganhei um carrinho. Eu lavava ela dormindo lá. Eu ganhei um carrinho que era aquela cegonha. Pra mim era tudo aquilo, na época da Coca-Cola. Já fazendo um marketing. Se quiser patrocinar o podcast, será bem-vindo. Muito bem-vindo. Então, Júnior, as crianças, elas estão perdendo isso e a criança, ela é muito inocente. A criança, ela não tem maldade. A criança não traz malícia. É nós que implantamos ela, o jeito de ser, o jeito de formar, o jeito de criar. É reflexo, né? É reflexo. Então, é algo assim que a gente percebe. Hoje, mais que nunca, a gente percebe que não é quantidade, é qualidade. Já que eu trabalho fora, já que eu tenho minhas rotinas diárias, mas o momento que eu estiver, que eu esteja 100%. É isso. Eu não posso falar, vamos gravar? Tá, coloquei aqui no modo avião e pronto. Eu tô nesse momento. Você acha que quando a gente estiver nesses momentos com família, com amigos, com as pessoas que a gente gosta, não é hora de pôr no modo avião também, Jefferson? É hora de se entregar, tá? E seja no que for, mas principalmente em casa, se entrega. Se entrega, devolva para sua família o que é da sua família, o carinho, o respeito, o sentimento, o afeto. Sim. Devolva para ele o que é deles, sabe? Entregue para eles, porque eu sei que a gente não é uma chavinha, dizer eu saio de serviço com um monte de problema, eu chego em casa, desligo o relógio e Jefferson, não é assim. Mas a prática da gente conseguir mudar, isso é essencial, isso é fundamental. Eu vou tocar no assunto aqui agora, assim, isso é bom, gente, podcast é bate-papo aqui, toma lá, dá cá, né? Mas enfim, e como a maioria dos negros hoje no país, eu sofri muitos preconceitos e sofro até hoje, dependendo da forma que estou vestido, do horário que eu estou andando, do jeito que eu estou, até hoje. Isso não muda. O Brasil, não, ainda é um país preconceituoso, ainda é
um país racista. Isso aí, quem fala que não é porque não vivencia, né? Uma coisa é falar de, outra coisa é falar sobre, né? Você falar de racismo, você falar sobre racismo. Só quem passa na pele pode saber. E para quem não conhece, para quem não sabe, e por que não demonstra isso, o Jefferson é homossexual. E a gente até conversa muito aberto essa questão da aceitação, essa questão do amor próprio. Isso não te barra, né, Jefferson? Mas e a quantidade de pessoas que não tem isso? Como que você vê isso hoje, vivendo no Brasil, vivendo num estado que é considerado um dos estados mais preconceituosos do Brasil? Então, Júnior, de fato, o preconceito existe. Ele existe, ele está enraizado nas pessoas, né? Muito, muito enraizado. Me recordo bastante do início da história de Mandela na África, né? É uma história linda, não é que Mandela merece os aplausos, mas é uma história linda de se ler. Para quem não leu, procure entender e saber a história de Mandela. E ali a gente começa a entender a importância que a gente tem que ter para as pessoas que sofrem preconceito, racismo, diferença. Sim, sofri muito, Júnior, também. Principalmente no militarismo. Que você teve uma época que você foi militar. Tive uma né? época que fui militar, né? Vou dizer 2 épocas, porque eu passei pro exército, saí do exército e fui pra polícia militar. Então, eu sofri, sim, sofri piadas, sofri algumas chacotas, vou usar esse termo, né? De várias pessoas. E nós temos que entender que são poucas as pessoas que estão prontas, por estrutura familiar, de novo falando, para receber essas críticas ou essas coisas. Porque talvez hoje, Júnior, você e eu, a gente tem uma mentalidade hoje para não discutir, não bater boca, fingir que não ouviu, ou recorrer no que deve ser recorrido, que é às vezes uma justiça. Fim. Certo? Uhum. Mas tem pessoas que não têm mentalidade para isso. Estrutura. Tem pessoas que não têm estrutura para isso. Tem pessoas que não foram formadas para isso. Tem pessoas que não teve base em casa para isso. E não é por maldade, por não ter acesso, por não ter conhecimento. Ignorância, às vezes, não é tolice. Às vezes, em algumas frases, posso dizer que ignorância seja tolice. Sim. Mas ignorância é falta do conhecimento, inúmeras das vezes. Então, às vezes, por pessoas não terem esse acesso, e aí a gente vai ver inúmeros tipos de crimes que vai envolver, talvez, esse grupo de pessoas que se dizem ser menor, quando na verdade são números muito grandes, né? Porque se fala muito em minoria, né? Porque o negro é minoria, quem não sabe, quem não lê não sabe, Não né? sabe. É isso, né? O gay é minoria, quem não lê não sabe. Então, assim, nós precisamos entender que a base familiar é muito importante para Que isso. ajuda bastante. Ajuda bastante. O preconceito, de fato, ele existe, tá? Se você não conhece, é porque você não sofre. Se você não viu, é porque você não convive com pessoas, desculpa, mas a realidade é essa, porque o preconceito, de fato, existe, né? E aí a gente tem pessoas que têm, talvez, essa bagagem maior de captação emocional, que consegue lidar com isso melhor. Que foi o que eu fiz muito bem. Eu usei de todas as frases negativas da minha vida, Júnior, de todas as piadas que eu ouvi, de todos as presepadas que a vida me deu de presente, usei todas elas simplesmente para subir mais um degrau, né? Inclusive de dentro da família, que acontece muito, né? Onde mais acontece. E se você perceber ali, né? que a realidade, que você sabe mais que eu sobre isso, a maioria mora só. Quando assim levanta a bandeira, não, e assim, porque começa dentro da família a não aceitação. Júnior, sabe onde começa o preconceito? É importante vocês entenderem isso. O preconceito começa na piada. Sabia? Porque você não importa com a piada porque ela não é sua. Fala pra um cara que foi corno, brinca com ele que ele é corno pra ver se ele acha bom. Rapaz, é ferida. É ferida. Toca na ferida. É ferida. A pessoa tá lutando pra esquecer aquilo. A pessoa tá lutando pra esquecer aquilo, é ferida. E aí você briga, gatilho, o gayzinho... Né? Aí é não, meu primo gayzinho, não, viadinho, sabe? Você não sabe o que tá acontecendo ali dentro. É um vulcão que tá perto em erupção a todo momento, perto de explodir. Entende? E começa ali dentro, sabe? É o viadinho, é o gayzinho, é o priminho boiolinha. Não, porque meu primo é viadinho mesmo, porque é as piadas sem graça, sabe? E aí, hoje, as pessoas que não têm esse conhecimento falam assim, nossa, nós estamos vivendo numa geração mimimi, nós estamos vivendo... Nossa, tá tão chato viver hoje que você não pode falar nada porque você não tá sentindo na pele. É isso, a gente tem que ter cuidado. Eu entendo, eu participei de uma entrevista em uma rádio onde falou assim pra mim, Jefferson, mas a gente não tá vivendo numa sociedade muito frágil? Nós temos pessoas frágeis, mas nós temos pessoas que vivem com diferenças, que sofrem preconceitos na sociedade. E isso tem que ser entendido muito bem. Isso tem que ser entendido muito bem.
Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não se mistura as coisas. Ah, porque a gente vive em uma sociedade muito frágil, muito cheia de mimimi. Tá, pode ser, não vamos generalizar pra tudo, mas pode ser que tenha um mimimi, pode ser que tenha um frágil? Pode. Mas e quantos que tem que sofrem preconceito, que precisam ser lembrados, que precisam ser Que é a ser destacados? maioria, que é a maioria, que é a maioria. Que é a maioria. É a maioria. Gente, a realidade minha não é a sua. A sua realidade não é do A ouvinte. sua criação, a sua base, a sua estrutura Não familiar. é, não é. Quando a gente tem um curso que eu acho que eu queria poder carregar todas as pessoas que eu conheço do mundo, Júnior, colocar num balão e falar assim, vamos ali fazer um curso comigo, Divulga aí. que chama PNL, que muita gente deve conhecer, e Enneagrama. Eu acho que é muito importante para as pessoas entenderem que cada um tem uma história, cada um tem uma raiz, que cada um tem uma personalidade e cada um tem um tipo, sabe? Isso é muito importante. Eu acho que a partir do momento que a gente entende isso, a gente começa a entender as pessoas não por cor, não por tamanho, não por estrutura, não por dinheiro, mas sim por respeito, entende? Por A gente amor, começa né? a Assim, entender as amar pessoas o ser assim, humano. é isso, sabe? É o ser É humano. a diferença. É a diferença da gente querer procurar assim, mas eu tenho que amar o negro, mas eu tenho que gostar do fulano, mas eu tenho que gostar. Sabe, se a gente pegar essa linha e olhar no final dela, que todas elas vai se encontrar lá no respeito, a gente evoluiu muito se a gente chegar lá. E você não vê, por exemplo, assim, ó, um estudante negro, sempre fala, foi causando, não. Você não vê um estudante branco. É isso. Você entendeu? Então o preconceito às vezes está no final da. E o povo, É. é normal isso. Não, é um jovem negro. Por que não fala um jovem? Nas pequenas coisas, Você é o que eu entendeu? falei, igual nas piadinhas de casa, né? E aí, assim, as pessoas, é só quem passa por isso. Então, assim, é o bom senso. Assim, agora, querer que as pessoas aceitem essas diferenças, obrigá-las, a gente não pode obrigá-las, mas o respeito que você acabou de É fazer, isso. o respeito é obrigação. Uhum. E a gente não pode querer que todo mundo. O mundo não é da forma que a gente quer que seja. É isso, a gente As não é pessoas obrigado não a vai aceitar, ser né? da forma que não é um Uhum. programa que você vai lá e programa e a pessoa vai sair do jeito que Uhum. você quer, não. É aceitar as diferenças, Aham. né? E respeitar. É isso. Se andar nessa linha, cara, você não precisa gostar de mim. As pessoas não precisam gostar de você. Eu não preciso de aceitar É só ninguém na minha respeito. casa que eu não goste. Não sou obrigado a aceitar se eu não gosto de negro, eu não sou obrigado a aceitar um negro na minha casa. Mas se eu respeito, eu tenho que saber que eu vou conviver com ele na sala de aula, vou conviver com ele na fila da lotérica, vou conviver com ele no trânsito. Dentro do Respeito. transporte público. Às vezes você está Respeito. andando num carro de aplicativo hoje, o Uber, vamos fazer aí, quem sabe patrocina também. Está andando no Uber, o motorista às vezes lá é um homossexual, é um negro. Você não vai respeitar ou você vai descer do carro? Porque e tem muitos radicais que fazem isso. Sim, Tá no direito. Se sim. você descer do carro, né, com respeito, tudo bem, mas a partir do momento que você ali denigre, não é mimimi, A não. gente Não é vê- A fragilidade, gente não. vê É muitos falta de extremistas, respeito. sim, Júnior. Vê muitos extremistas nessa, muitos extremistas. Muitos. Eu fui vítima disso, eu presenciei isso, eu vivi isso. Não vou dizer que foi vítima mais, porque vítima pra mim passou essa parte, mas eu vivi isso e me doeu isso. E eu me recordo disso muito bem. Eu não gosto, eu não tenho, como eu disse, eu tenho memórias, eu não tenho ódio, né? Porque o Sim. ódio é um veneno que eu vou engolir. Você Mas não eu tem tenho amnésia, memórias. né? Você não tem Não amnésia. tenho. Eu tenho memórias. Perdoou, mas Eu não tenho tem memórias, e amnésia. as memórias, às vezes, Sim. são dores, sabe? São dores. E eu me recordo de uma certa vez em que um dos soldados disse assim pra mim, eu não vou pegar, não faço serviço com ele, não pego viatura com ele, não estou com ele, enfim, não faço com ele. E, sem mais delongas, simplesmente ficou nisso resumido, e não mais o porquê, não teve porquê. Só que automaticamente, Júnior, como diz todo mundo, né? Para um pingo no i é o suficiente para você entender uma palavra, né? E foi o suficiente para eu entender que era por preconceito. Sim. E eu vivi isso. E hoje eu vejo essa pessoa de vez em quando, como eu te falei, tem memórias, não tenho amnésia, né? Não sou adore nem peixe. Então, eu vivo dessas memórias que me machucam e quero fazer delas coisas diferentes para poder ajudar pessoas, levar coisa para pessoas, mas como nós dissemos, tem pessoas que ainda não têm mentalidade, estrutura psicológica para isso. Não estão formadas para isso. Gente, a quantidade de gente, eu falo, eu vivi, eu presenciei, quantidade de pessoas que suicidam, tô falando de homossexuais, porque a família não aceita. E é muito. A quantidade de pessoas que vivem o que não querem viver porque a família não aceita. Mudam de cidade,
mora É isso. em lugares ali que não tem um É um isso. pingo de condições, porque a família não aceita, e eu conheço, a gente lidar com isso, de frente para uma empresa nessa parte de processo de contratação e de convivência, a gente percebe que às vezes a pessoa não se dá bem ali, a hora que você vai fazer uma análise mais Aham. profunda, é essa parte que não deixa a pessoa desenvolver, que aí quando você, eu Não vim de cria outra raiz, né, Júnior? cidade, e Estabilidade. a pessoa não vai. Mas aí é a hora que entra a terapia. É a hora que entra, pode ser um processo de hipnose. E você vê que ajuda bastante essas pessoas, né? No Ajuda. autoconhecimento. Ajuda, Júnior. E nós temos que entender que, assim, como qualquer outra coisa na vida, tem que partir de mim. Tem que partir de mim, não pode partir de outra pessoa. Não vai acontecer. Se você tá doente e você não tomar um remédio, você não vai ficar curado. Tem que partir de você. Então a terapia não só é importante, como é preciso, eu disse, fundamental, mas tem que partir de você. Você tem que querer procurar. Você tem que procurar, você tem que ir atrás. Nós precisamos entender isso. A gente precisa ir atrás daquilo que nos faz bem, daquilo que é a cura, daquilo que faz a gente ficar bem. De forma geral, né? Sim, sim, Forma hoje. geral, de forma geral no mundo. Então nós precisamos buscar isso a todo tempo e a toda hora. E às vezes eu sei que não é fácil, gente. Jefferson, mas é muito difícil, principalmente para quem vive numa zona de conforto. É muito difícil. Gente, qualquer coisa que você vai fazer vai se tornar difícil quando você não tem atitude. Qualquer coisa que você for E fazer. no começo não vai ser Não vai fácil. ser fácil, mas se você der um passo hoje, cara, é um caminho andado. Já tem um destino, tem um lugar para onde você vai. Se você der um passo é o suficiente, né? E assim, Jefferson, o outro podcast, eu tive assim, fui feliz em bater um papo aqui com o Marcelo Borba, um escritor, e que tem muito conteúdo. A pergunta que eu quero fazer para você é o seguinte: com tanto conteúdo, com tanta coisa bacana, quando que vai sair um livro aí, rapaz? Ah, você acredita? Aí Você já acredita que isso foi assunto essa semana passada? foi. Foi assunto, sim. Eu tenho planos, Júnior. Eu tenho metas, né? Eu gosto de escrever as coisas que eu vou fazer. Eu Sim. não gosto de viver de sonhos, né? Porque eu acho que quem vive de sonhos vive de delírios, né? E eu acho, assim, só pegando o gancho aí, tem mais ou menos 2, 3 anos que você está assiduamente na rede social ali, todos os dias, né? Com conteúdos todos os dias. Cara, isso é um post de conteúdo que com certeza pode ajudar as É pessoas. isso. Então quero sim, quero trazer, tô até criando o nome desse livro, mas quero trazer sim, mas não para esse momento, para o ano que vem. Eu Coisa tenho boa. metas, mas para o ano que vem esse projeto. Primeiro projeto agora que eu quero é montar uma clínica. Quero montar uma clínica para Sim. começar a atender empresas. Quero começar a atender empresas. E eu vou te falar que É se as esse. pessoas se atentarem, que os funcionários, na verdade as empresas, os empresários se atentarem para isso, que os funcionários precisam, cara. Tanta bagagem que às vezes, Preciso. não dá para você trazer os seus problemas de casa para dentro da empresa. Eu costumo dizer que o ser humano não dá para você partir no meio e dividir. Você, a sua vida Profissional, pessoal e não sua dá. vida profissional. É Não tudo dá. misturado. Mas o que eu posso fazer para ajudar esse profissional a render mais? Por que não? Né? Esse E o maior projeto que você tem. beneficiário, sem dúvida nenhuma, não só o funcionário, como o patrão. A gente sempre fala assim, as grandes empresas hoje, na prática, na teoria, tem psicólogos. Né? Eu até bati um papo com uma psicóloga e ela falava muito isso, que ela atende só empresas. Ela tem um consultório aqui em Goiânia que só atende e 90% homens. E é uma que depois eu vou bater um papo aqui. E que pessoas de liderança, são pessoas de frente das empresas e são as que mais precisam. Sim. Porque aquilo que você falou, né? Você tem tanta energia, você alimenta o combustível de muitas pessoas, mas aonde que você está buscando o seu? Sim. Aonde você está alimentando a fonte? Qual é a É. sua fonte, né? Tem uma técnica que chama respiração azul, Júnior. Eu pego tudo que é bom pra mim, vou pegando tudo que é bom, mas eu tenho que achar um lugar pra esvaziar. Sim, A gente não sim. só se enche, eu tenho que procurar um lugar pra respirar muito bem, mas pra transpirar todo aquele exercício das coisas que não me faz bem, pra descarregar isso. Geralmente, o funcionário, por que que os líderes trazem muito esse problema de ter mais problema do que o funcionário? Porque ele é o ralo mais perto. Ele é o ralo mais perto, onde vai ser despejado tudo? No gerente.
Diferente. Então, e ele precisa de um lugar para despejar também, ele precisa se esvaziar também, certo? Eu gosto muito de trazer a ideia de tipo o padre, um homem totalmente abençoado, que vem para dar a bênção para alguém, mas o padre, quando ele vai abençoar, ele faz assim, Pai, Filho e Espírito Santo, ele não faz assim, ele abençoa assim, porque ele faz para o outro. Porque quando o padre precisa de confissão, não estou falando de igreja, eu estou trazendo só um exemplo, porque quando o padre precisa de vai para o confessionário, ele escuta muita coisa, Sim. trazem muita coisa para ele, mas o padre precisa de se esvaziar. E o padre não se confessa para alto. Eu me confesso. Não. O padre vai atrás de outro padre para confessar. Então você entende a importância? Alguém me esvaziou aqui, precisa esvaziar ali, precisa esvaziar ali. Nós precisamos entender isso. E o gerente também, ele precisa se esvaziar. Sim. O psicólogo precisa se esvaziar. É essa cadeia, é uma engrenagem que funciona para todo mundo, não é para um ou para outro, é para todo mundo, é para todos. E a espiritualidade? Já que você tocou no assunto, quando a gente fala de espiritualidade, a gente não fala de religião, né? A gente fala de espiritualidade, que cada um tem a sua, tem que buscar onde que se faz bem. É importante, é o tripé do ser humano. A gente fala família, uma profissão e uma espiritualidade. É isso. E você ter uma vida, quem te segue, quem vai seguir ele, vai saber que ele tem, né, uma vida espiritual muito ativa. Isso ajuda também, né, o Jefferson? Júnior, ajuda demais, até no convívio com as pessoas. Eu aprendi uma coisa muito linda na espiritualidade, vamos trazer esse termo, de que, por exemplo, quando eu estou rezando, eu rezo muito por aqueles que eu amo e rezo mais ainda por aqueles que eu não amo. E isso faz eu entender tão bem as pessoas, estar bem com as pessoas, mesmo não gostando, mesmo não amando, sabe? Que eu consigo praticar o respeito tão bem. Então eu rezo muito por aqueles que eu amo e rezo muito por aqueles que eu não amo. E entender que esse ser superior, né? Que na minha concepção é Deus, me dá o dom da graça, a oportunidade de viver mais um dia, sabe? Então olhar, poder acordar de manhã, poder olhar, no meu caso eu levanto e olho pro meu guarda-roupa, cara, isso é maravilhoso. Poder sentar, poder andar, poder conversar, quer saber o valor disso? Pergunta pra quem não anda. Pergunta pra quem não fala, pergunta pra quem não vê. Coisa simples, né? É coisa tão simples que a gente vê e faz todos os dias, Júnior, que a gente não fica atento. É tão simples. Tão simplesinho, porque eu faço todos os dias e eu não dou valor. Cara, que isso? Às vezes a gente fica deixando para ser grato com as coisas grandiosas. E o que você falou são coisas simples do dia a dia, né? O acordar, o levantar, o estar bem, Júnior, né? Comer, a mesa, almoçar. É isso aí. Comer. Mesmo que o pouco, comer. Comer. Olha a importância disso, quanta gente queria estar tendo o que você tem, a oportunidade que você tem. Sim. E isso, sem dúvida nenhuma, na minha concepção, para quem tem espiritualidade vai entender, isso é mais do que bênção de Deus. E ser grato todo o tempo e a toda hora. Não é que você não vai passar por momentos difíceis, não é. Vai passar. Mas a hora que for passar, você tem Deus. Sim. Passar pela dificuldade com Deus é tão melhor do que passar pela dificuldade sem Deus. Quem sabe o que eu passei, sabe o que eu estou dizendo. E mesmo muito humilde, Júnior, muito humilde. Não vou dizer pobre porque nunca fui miserável, graças a Deus. Nós dormíamos em um colchão onde nós não tínhamos cama. Era um colchão, uma grade, debaixo da grade nós colocávamos tijolão. Era ali que eu dormia. Mas mesmo na minha pequenez, eu sempre tive Deus. Olha aí. Mesmo no pouco, eu sempre tive Deus. E isso não mudou. Você é grato com isso até hoje. Não. Rapaz, eu vejo a emoção que você né, sente por falar assim. Quantas pessoas já são mesquinhas? Quantas pessoas ignorantes? Eu falo isso sempre. Eu estava numa outra cidade essa semana e sabe que eu rodo bastante aí. E na esquina, um cara infartou. E logo a gente perdeu algo que a gente conhece, né, de um infarto. Na esquina, cara. O cara saiu da esquina e o pessoal tentando reanimar e tudo. Às vezes, vinha lá aquela reflexão, pra quê? Se essa pessoa arrogante, brigar por coisas que você não vai levar, você não sabe que você vai viver ali. Então, ser agradecido, ser grato, respeito, eu acho que é o caminho. Acho não, tenho certeza, para uma sociedade melhor, sabe? Nós estamos com a... Nós estamos com tempo, Júnior? Estamos quase caminhando pro final. O papo é bom, deixa eu já ia finalizar, mas vai lá. Deixa eu concluir esse raciocínio. Nós estamos vivendo em uma sociedade, Júnior, muito preocupante, onde a gente está vivendo na sociedade do possível.
né? A gente vê muito isso. Que você... Júnior, arruma esse óculos pra mim, eu vou fazer o possível. Arruma esse carro pra mim, eu vou fazer o possível. Arruma isso aqui, uma sociedade do possível. E aí nós estamos dando oportunidade para a pessoa viver para nós no possível. E a gente tem que mudar essa cultura nossa de não querer viver no possível, de querer fazer o melhor. Júnior, arruma esse óculos pra mim, vou fazer o meu melhor. Sim. Vou dar o meu melhor, vou ser o meu melhor. É isso. Para de fazer o possível. Porque um dia, quando você precisar, tá eu e você conversando aqui agora, e às vezes você começa a passar mal, precisa de correr com você pro hospital, chega lá uma apendicite, tem que fazer uma cirurgia de última hora, e quando você tá passando no corredor, olhando aquele monte de linha branca do teto passando, você vai grudar na mão do médico e vai falar, doutor, minha cirurgia vai dar certo? E se ele falar pra você, vou fazer um possível, é decepcionante isso pra sua vida. Doutor, minha mãe infartou, vou fazer o possível, isso é decepcionante. Vou fazer o meu melhor. Isso é confortante. Isso é animador. E é fazer o seu melhor todos os dias quando você acorda. Não reclama, não seja ingrato. Faça o seu melhor. Como diz Maricete Cortella, na condição que você tem. Sim. Até que você tenha condição de fazer coisa melhor. Coisa melhor. Pronto. Para finalizar, e eu acho que está finalizando, qual é a mensagem que você deixa aí para quem está nos escutando, para quem está nos vendo? Como se tornar uma pessoa melhor? Você acabou de definir, mas deixa uma mensagem para aquelas pessoas que estão aí, vamos lá, fragilizadas, pessoas que estão decepcionadas, pessoas que se sentem inferior. O que você orienta ou deixa de conselho, de dica para essas pessoas? Então, Júnior, a primeira coisa nós precisamos entender é que o ser humano, para ser melhor, ele tem que ter atitude. Atitude de querer ser melhor. E ser melhor aonde você está, na sua empresa, na sua casa, no seu trabalho, na sua igreja, em qualquer lugar onde você estiver. Seja o melhor. Não melhor do que o outro. O seu melhor. Não é melhor do que o seu patrão, melhor do que o seu amigo da empresa, melhor do que a sua mãe, melhor do que o seu irmão, melhor do que você. Hoje, melhor do que ontem. E amanhã, melhor do que hoje. Seja o seu melhor. É isso. É isso. Jefferson, quero agradecer e com certeza você vai voltar aqui mais vezes. Você é o tipo da pessoa que a gente vai falar assim, vai ter a parte 2. Essa é a parte 1. Mas obrigado por você ter dedicado aí um tempo. Veio de outra cidade para participar do podcast. Então, assim, quero agradecer essa disponibilidade. E até que fim saiu, né? Saiu e saiu muito bem. Coisa boa. E vamos ter outras oportunidades, sim, viu? Eu que agradeço muito. Parabéns, sucesso, né? Muito sucesso. O pod está lindo, 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 maravilhoso. Eu sempre estou acompanhando. E você foi. Vamos aí já pro 8, né? Vamos pro 9º mês aí. Você desde o começo deu a maior força. Eu quero te agradecer, porque todo projeto que a gente dá o pontapé inicial, a gente fica com. É normal, né? Ter aquele medo, aquela preocupação, mas quando a gente escuta palavras confortadoras, como foi a sua, né? Você, para quem não sabe, mandou áudio, mensagem, falou que ia dar certo, aquela coisa tudo. E eu agradeço, né? Hoje, para todo mundo estar vendo, essa dedicação, por você ser essa pessoa. Para quem não conhece, por trás daquela rede social, por trás das câmeras, é um cara sensacional. Quem conhece sabe o que eu estou falando. Então, obrigado, viu, Obrigado, doutor? eu, Júnior. Tamo junto e espero o replay, o próximo. Gente, olha, você que não é inscrito no nosso canal lá no YouTube, vai lá, Podcast Chat Business, se inscreva lá, deixa seu like. Se você não segue nossa página no Instagram, vai lá, @Podcast Chat Business. Estamos no Spotify, se você quer viajar escutando esse podcast e outros podcasts aí que venham somar e agregar, vai lá, siga no nosso Instagram e se inscreva no nosso canal no YouTube. E até o próximo podcast.